Bom, quero falar agora com vocês então sobre uma opção do futebol paraguaio que foi um alvo que foi especulado no Cruzeiro, que é em relação ao Alex Arce, ele que foi o artilheiro da segunda divisão do futebol argentino na última temporada, 28 anos de idade, é paraguaio, 1,87 m de altura. Engraçado que pelas fotos parece que ele é baixinho, viu? Mas não é bem assim não. Teve na temporada passada então 26 gols marcados em 32 jogos lá pelo Independiente Rivadavia, lá da segunda divisão da Argentina, mas ele conseguiu acesso à primeira e a tendência é que ele siga no clube, né? Ele tem contrato até o final de 2025 e inclusive, de acordo com alguns portais argentinos, se fosse para liberá-lo, o clube pede mais de 2 milhões de dólares, até por conta da importância do atleta que teria, né, na primeira divisão. Se fosse pagar 10 milhões de reais, eu não acho que compensa. O América Mineiro tem pedido isso, né, pelo Mastriani, eu acho um pouco exagerado, mas ele, pelo que eu vi aqui, tem especulações de outros times da primeira divisão do futebol argentino, né? Teve algumas especulações, igual eu vi aqui, ó, do Rosário Central, do Rosário Central, também de outros clubes igual o Melgar, que não seria da Argentina, né, no caso, e também do... Qual que é esse outro clube aqui? O Aldosivi, que é um time também da primeira divisão, que seria clubes um pouco, vamos colocar assim, né? Vai disputar algo a mais do que o Independiente Rivadavia, mas longe de ter especulações, igual foi, por exemplo, que estava falando que ele seria especulado no Cruzeiro, no Grêmio, que não foi confirmado, tá? Esse interesse por parte da Raposa. É um nome que você descarta, então, que deve ter sido, pelo menos, analisado? Não, o Cruzeiro, até o Pesolano falou disso, né? Na primeira janela que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, foram mais de 250 nomes analisados, então o Alex Arce não seria impossível de ser analisado, mas agora o Cruzeiro partir para uma proposta, eu não sei até que ponto seria interessante. Se fosse um empréstimo de graça, com uma opção de compra para ser um atleta reserva na posição, tudo bem. Agora para chegar e ser titular, eu ficaria com o pé atrás, até porque na temporada anterior, em 2022, ele teve um desempenho bem razoável pelo Sportivo Ameriano do futebol paraguaio, 35 jogos, 9 gols e uma assistência. Pode deixar a sua opinião então aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre esse atleta? Você acha que é uma boa alternativa? Você acha que não? Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer. Começar falando aqui, né, sobre essa consulta do time da Ucrânia em relação ao Vitinho. Vou deixar aqui essa informação lá do Felipe e do IG Sport, onde atrai interesse, né, da equipe ucraniana, onde ele vem sendo monitorado por clubes além dele, né, da Ucrânia, de Portugal, Emirados Árabes, que fizeram sondagem nos últimos dias, e o Cruzeiro está bem tranquilo porque a multa rescisória dele é mais de 200 milhões de reais para o exterior, e aqui no Brasil também não vai ser algo baixo não, tá? O Cruzeiro, depois do Vitor Roque, deve estar bem atento em relação a isso. Eu lembro até do dia que eu gravei o vídeo dele chegando, né, vindo da Ponte Preta no ano passado, e já era um atleta que demonstrava ter um grande potencial. Meio de 19 anos de idade, que se você for comparar, nem é o atleta mais falado, por exemplo, aqui do Cruzeiro, o cara que todo mundo olha e fala, meu Deus, esse cara que vai sair por um valor gigante, né? Não, mas que tem tido ótimos números e o Cruzeiro tem vários jogadores igual a ele, tipo assim, que tem um potencial gigante, é muito bom e não tem, por exemplo, um hype gigante em cima dele, muito pelo contrário. Vou deixar aqui então para vocês. O Vitinho, que tem 19 anos de idade, meia destro, que nessa atual temporada na Copa São Paulo, né, 7 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu 2 assistências, foi muito bem nos últimos jogos aqui no mata-mata, né? Na temporada completa de 2023, ajudou demais o Cruzeiro a ser campeão da Copa do Brasil, Sub-20 e também do Campeonato Mineiro. Não é à toa que foram aqui, ó, 34 jogos disputados, 7 gols marcados, o número de assistências eu não consegui confirmar. Ele não teve espaço ainda na equipe profissional do Cruzeiro, porque é uma função assim que o Cruzeiro na teoria já tinha umas opções, mas pela falta de espaço mesmo da base do ano passado, acabou que o Vitinho nem sequer foi cogitado para jogar no time principal até aqui. Na Ponte Preta é o clube que ele é revelado, está por lá desde 2021, na equipe Sub-17 foi muito bem, aí joga no time Sub-20 da Ponte, um pouco mais aí de 25 jogos, 2 gols marcados, e inclusive faz a sua estreia no time profissional em 2022. Ele jogou 2 jogos na Ponte Preta em 2022, naquela época ele estava com 17 anos, né? Bem jovem realmente, e aí chega para a categoria de base do Cruzeiro. Pelo que eu vi aqui, o Cruzeiro é dono sim dos seus direitos econômicos, não consegui confirmar o percentual, mas certamente um percentual relevante, né? E pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você tem a dizer sobre o jogador? Se já viu ele jogando? Se não, acho que é um atleta com muito potencial. E quantos milhões você negociaria, né? Se fosse para ele ser vendido hoje, você acha que vale quanto? Certamente o Cruzeiro, se for para vender alguns atletas, por exemplo, do atual elenco da Copa São Paulo, tem tudo para ser alguma das maiores vendas da história do clube, muito por conta dessa ótima fase, né, dos times da categoria, não só por ter chegado à final do torneio, que eu estou gravando antes da decisão esse vídeo, mas também por conta da conquista do Campeonato Mineiro, da conquista da Copa do Brasil. Então realmente é uma safra excelente aí por parte do Cruzeiro. Bom,
Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, patrocinadora aqui do canal, com várias opções de camisa de times internacionais, como vou deixar aqui alguns exemplos aparecendo para vocês, de clubes aí do futebol europeu, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, que você pode adquirir a sua com um desconto bem bacana, vindo aqui pelo link embaixo na descrição. Você clica lá, vai ser direcionado para o Instagram deles, que vai ter várias promoções de camisas, desde R$ 90 a 160, vai depender muito do modelo que você vai querer, e você falando que veio aqui pelo canal e mandando, né, qual vai ser a opção que você vai querer, você tem 10% de desconto falando que veio aqui pelo Cruzeiro News, e a partir de 2 unidades, frete grátis para todo o país. Então vai lá na DG Store, o link está aqui embaixo na descrição. Bom, outro aqui que eu não conhecia, eu achei aqui dando uma pesquisada lá no futebol uruguaio, é o meio-campista Franco Gonzalez. Ele que é um meio ofensivo também, segundo atacante, ou seja, uma função para criação de jogadas, e vem se destacando bastante pelo Peñarol, lá do futebol uruguaio, e também pela seleção, né, do seu país, que foi muito bem. Inclusive ele e o Anderson Duarte jogavam juntos na última Copa do Mundo, né, Sub-20. Ele então tem apenas 19 anos, é canhoto, 1,65 m. Nessa última temporada chegou no Peñarol no meio da temporada, tá? 14 jogos e 3 gols. Vale lembrar que ele é revelado pelo Danúbio. Havia jogado aí então entre 2022 e 2023, um pouco mais de 34 jogos, 1 gol e 4 assistências. E aí se destacou principalmente na Copa do Mundo, né? Antes de chegar no Peñarol. Eu vou deixar aqui para vocês então os números. Na Copa, então, 7 jogos, 2 gols e 1 assistência na Copa do Mundo Sub-20. E no Sul-Americano Sub-20 também foi titular. 8 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência e foi titular do time então do Uruguai, que tem como base o Franco Gonzalez nesse meio de campo. Até esqueci de pesquisar aqui para vocês o valor de mercado dele, né, Franco Gonzalez, porque o Anderson Duarte tem um valor próximo da casa no site Transfer Market, né, na casa dos 5 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de reais. Talvez possa sair por menos, às vezes por mais, mas enfim, qualquer uma dessas contratações seriam jogadores caros, tá, para chegar ali com pelo menos uns 15, 20 milhões de investimentos. O Franco Gonzalez tem um valor inferior, tá? Algo próximo de 2 milhões e meio de euros, ou seja, vamos colocar ali, né, 12 milhões de reais, 11 milhões, não é um valor que eu considero totalmente fora da realidade do Cruzeiro hoje, obviamente se o Ronaldo quiser fazer, né, esse investimento. É claro que eu não esperaria que o Franco Gonzalez ou o Anderson Duarte chegassem no Cruzeiro e fossem um titular absoluto, porque esses caras são muito novos, a pressão que tem lá no futebol uruguaio não tem nem comparação o nível de jogo do que é uma Série A, o nível de estádio, de futebol, de pressão, de torcida, então acho que teria um tempo de adaptação, até porque se você for ver, são jogadores com 40, 50 jogos como profissionais, mas de qualquer forma eu ficaria de olho, acho que tem ótimas opções no futebol sul-americano, e o Cruzeiro até aqui tem sido um pouco parado, né, em relação a contratações vindas da América do Sul. Vou começar falando primeiramente sobre um zagueiro que foi especulado no Cruzeiro ainda na semana passada. Vou deixar aqui essa informação lá do portal Cruzeiro 365, onde o atleta aí, o zagueiro canhoto, né, o Nicolas Valentini, foi especulado, atleta que tem 22 anos de idade, é um zagueiro canhoto, justamente um dos alvos do Cruzeiro na janela. E aqui a empresa, né, que assessoria a carreira do jogador, a empresa chamada Avio Soccer, disse que não negou essa informação da procura do Cruzeiro, mas garantiu que não chegou nenhuma proposta oficial pelo defensor, seja do Cruzeiro ou de outra equipe do futebol brasileiro, né? Então realmente tem um potencial bem grande o atleta, que nessa última temporada pelo Boca Juniors jogou até aqui com frequência, tá? Foram 37 jogos e 1 gol marcado. Ele começa o ano como reserva, mas ali para a reta final do ano, quando o time até chega, né, à final da Libertadores, ele consegue jogar muito bem. Foram então 37 jogos e 1 gol marcado pelo Boca Juniors. Ele que é revelado pela própria base do time, já tinha passado na temporada anterior pelo Aldosivi, que é um time que joga sempre a primeira divisão, com 39 jogos e 1 gol marcado, sempre sendo convocado inclusive para a seleção argentina. A grande questão é o seguinte, o contrato dele com o Boca Juniors é muito longo, tá até o final de 2025, ele tem um valor de mercado bem alto hoje, perto de 15 a 20 milhões de reais, isso se o Boca Juniors aceitar um valor próximo disso, né? Porque ele é muito novo, 22 anos, zagueiro canhoto, alto, ele tem 1,88 m de altura, e além disso ele é argentino e italiano, ou seja, ele não ocupa vaga de estrangeiro no futebol europeu, ou seja, um valor de mercado é gigante, né? E um time do futebol europeu pagar 3 milhões de euros não é quase nada, vários times teriam essa condição, então acho que para o Cruzeiro fica bem longe da realidade.
A não ser que o Ronaldo queira fazer um investimento em um atleta que é aquela coisa, ele chegaria para ser titular do Cruzeiro? O status sim, mas não dá para saber, né? Se um atleta tão jovem, por exemplo, vai no primeiro ano assumir a titularidade e conseguir jogar muito bem. Pelo que ele tem demonstrado no Boca Juniors, creio que sim. Mas o Cruzeiro fazer uma investida dessa de 15, 20 milhões em um zagueiro, até agora o Ronaldo não fez nenhuma investida, vamos colocar assim, ó, do meio de campo para trás. Apenas investidas maiores de meia para frente. Mas, por exemplo, um volante, um zagueiro, lateral, foram todos livres no mercado, basicamente. Pode deixar a sua opinião, né, então, aqui embaixo nos comentários.